Olá, meus queridos irmãos, vamos para essa segunda aula, do gênero Evangelhos, essa aula que faz parte da nossa disciplina de hermenêutica bíblica. E eu queria, antes de começar nessa segunda parte, a gente lembrar um pouco daquilo que a gente viu, em poucas palavras, no primeiro vídeo, sobre a natureza dos evangelhos e como interpretá-los. Lembrando para os irmãos, só para vocês contextualizar, para a gente prosseguir nessa aula, a gente viu que o gênero evangelho é muito complexo, E a primeira coisa que a gente precisa entender, quando a gente está falando sobre os evangelhos, é entender o que Cristo quer dizer a respeito do reino de Deus. Na aula anterior, a gente tentou tocar nesse assunto, Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre ele, Então, os evangelhos, o grande problema de interpretar os evangelhos é essa questão. A gente viu também na última aula que os evangelhos ele tem uma natureza bem interessante, Primeiro porque são 4 evangelhos escritos e vimos também, que esses evangelhos eles não foram escritos pelo próprio Cristo, Cristo mesmo não escreveu nenhum evangelho. Vimos também que esses evangelhos que não foram escritos por Cristo, na verdade, são coletâneas dos ditos de Jesus, Não são livros de Jesus, mas acerca de Jesus. E eles contêm basicamente os seus ensinos, E na aula anterior também a gente viu por que são 4, Então a gente viu que a razão de serem 4 evangelhos, na verdade, porque eles foram escritos para comunidades diferentes, e nem sempre uma comunidade teria a mesma necessidade de entender, o mesmo interesse de entender Cristo por determinada ótica. Por exemplo, a gente explicou que Mateus fala muito, que Jesus é o cumprimento das profecias, tendo em vista que o Evangelho foi escrito, para os judeus, A gente viu também que, para nós entendermos o Evangelho, nós precisamos observar que eles, na verdade, os evangelhos eles são memória dos apóstolos, E aí a gente viu também que para interpretar o evangelho propriamente dito, nós temos que caminhar na leitura desses evangelhos por 2 óticas. A primeira ótica é olhar o contexto histórico de Jesus e depois observar o contexto histórico dos próprios autores, Sobre o contexto de Jesus, nós temos que ver basicamente uma coisa, a sua forma de ensino, Ele fala, por exemplo, ele ensina, por exemplo, melhor dizendo, de diversas formas, de parábolas, por exemplo, de ironias, entre outras formas, Você rever aí a aula anterior para você se contextualizar, E o contexto dos autores é basicamente aquilo que a gente entende pelo contexto dos autores das epístolas, Nós temos que ver, por exemplo, que tipo de abordagem Marcos usa, já que ele escreve para os gregos, Os estudiosos dizem que Marcos apresenta Jesus como servo sofredor e já Mateus apresenta Jesus como o cumprimento das profecias, tendo em vista que ele se direciona, ele escreve, com o objetivo de argumentar que Jesus Cristo é o Messias para os judeus, Então, outro autor, como Lucas, por exemplo, não tem essa necessidade de provar que Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento, embora ele também fale de algumas profecias. Então, é basicamente isso, o resumo da aula anterior. Estou falando isso porque nós vamos agora para a página de número 24, então você abre aí na sua epístola, na sua apostila, a página de número 24, e nós vamos entender agora um pouco sobre as perícopes textuais, Então, aí na página 24, tem o título Interpretando as perícopes individuais, E a gente basicamente vai entender que para interpretar essas perícopes, lembra que perícopes são aqueles recorte dos ditos de Jesus que os evangelistas organizaram de acordo com o seu propósito de que queriam, ou da forma como eles queriam expor o ensino de Jesus, baseado num contexto, onde ele pega o ensino de Jesus do contexto original e adapta para uma situação, trazendo determinado ensinamento, sem ao mesmo tempo estar distorcendo as palavras de Jesus, nem infringindo a intenção também, do dito de Jesus, modificando o significado do dito de Jesus. A gente vai falar nisso mais na frente, mas
essas perícopes textuais, né, que nós chamamos de perícopes textuais, nós precisamos olhar para ele por duas óticas. Nós temos que olhar pela questão horizontal e depois na questão vertical, né? E aí, na apostila, na página 24, a gente tem o primeiro ponto dizendo assim, que nós devemos pensar horizontalmente, né? Que significa que devemos ter consciência dos paralelos das perícopes nos demais evangelhos, enquanto estudamos em qualquer um dos evangelhos. Ou seja, quando eu estiver lendo os evangelhos, pensar horizontalmente é tentar entender, por exemplo, que determinada passagem, se outro evangelho, melhor dizendo, fala da mesma passagem, e aí tentar analisar, né, o que determinado autor, por exemplo, que Mateus fala a respeito do reino de Deus, se Marcos também fala, se ele usa a mesma parábola e como usa, né? E ele vai explicar que o propósito de pensar horizontalmente, ele está dizendo no próximo parágrafo, o propósito de estudar os evangelhos em paralelo não é preencher a história em um evangelho com pormenores tirados de outros evangelhos, do outro evangelho, melhor dizendo. Então, pensar horizontalmente não é com esse propósito. Tipo assim, eu vou pegar essa história que ficou mal contada por Mateus e vou preencher com aquele que Lucas diz, por exemplo. Então, esse não é o propósito, né? Aí, na página 25, ele continua falando sobre pensar horizontalmente para interpretar os evangelhos. Há duas razões básicas para pensarmos horizontalmente. Em primeiro lugar, os paralelos muitas das vezes não nos darão uma apreciação acerca dos aspectos distintivos de qualquer um dos evangelhos. Afinal de contas, a princípio, são exatamente os aspectos distintivos a razão por que existem 4 evangelhos. Então, isso aqui é muito interessante, né? Ele está dizendo que vamos estudar o que o outro evangelista diz a respeito de determinado assunto, se ele repete o mesmo dito, né? Porque, por exemplo, nem sempre os evangelhos dizem a mesma coisa. Há parábolas, por exemplo, em Lucas, que não existe nem em Mateus, nem em Marcos, e muito menos em João. Então, mas mesmo assim, há muito material em que os 3 sinóticos contam, e às vezes até algumas passagens que João conta também. Então, os aspectos distintivos, o que um difere do outro, que o intérprete deve prestar atenção. Então, essa é a primeira razão de nós analisarmos os evangelhos de forma horizontal, né? Em segundo lugar, diz o parágrafo aí, os paralelos nos ajudarão a ter consciência dos tipos diferentes de contexto em que os mesmos materiais ou os materiais semelhantes sobreviveram na vida da igreja. Então, ele está dizendo que tem que observar também, né, os contextos em que os materiais são usados em contextos diferentes, né? Então, basicamente é isso, pensar de forma horizontalmente. Mas ele diz também que nós devemos pensar de forma verticalmente, né? Pensar verticalmente significa que devemos procurar ter consciência dos 2 contextos históricos, o de Jesus e o do evangelista, né? E ele vai dizer o propósito, né? O propósito de pensar no próximo parágrafo, né? Verticalmente não é, em princípio, estudar a vida do Jesus histórico, né? Aí ele vai explicar mais e ele vai basicamente dizer que o propósito é porque isso é a palavra de Deus. Então, pensar horizontalmente é tentar olhar em outros contextos, né, dos outros evangelistas, o que ele diz, o que há de diferente naquilo que ele diz. E pensar verticalmente é basicamente tomar consciência, né, de que isto é a palavra de Deus. Lá na metade desse parágrafo ele vai dizer a consciência de que muitos dos materiais encontrados nos evangelhos devem ser o presente contexto aos evangelistas e de que a boa interpretação talvez requeira a avaliação de um determinado dito, primeiramente no seu contexto histórico original. Então, a gente tem que entender que isso é a palavra de Deus, mas temos que ter consciência que esses materiais encontrados, ou seja, aquilo que Deus falou, o Deus Filho falou, os evangelistas organizaram em contexto diferente, né? Aqui ele está dizendo aqui, de um determinado dito primeiramente no seu contexto histórico original. Para resumir isso, ele vai
ele vai trazer um estudo de um caso. Ele vai usar a passagem de Mateus, capítulo 20, de 1 a 16, e com um paralelo de Marcos, para a gente entender essa questão de estudar, né, com esses contextos, né, em um dito de um evangelho com o contexto de outro evangelho. Vou dar uma pausa aqui, porque como eu não tenho tempo de editar, para pegar aqui minha Bíblia para a gente continuar a partir dessa questão da leitura desse texto de Mateus. Então, irmãos, retornando aqui, você vai pegar sua Bíblia aí, abrir no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 20, que é o estudo de caso aqui, que ele tenta explicar a importância da gente pensar, né, de uma forma contextual, verticalmente e horizontalmente, né? E nessa passagem, a gente não vai ler toda a passagem, mas no Mateus, em capítulo 20, ele conta a parábola dos trabalhadores. É aquela parábola onde Jesus vai chamando cada um para trabalhar, e o último que chega para trabalhar vai receber, na verdade, o mesmo valor financeiro do que o primeiro. E lá no final da parábola, ele chama atenção para isso aqui, ó. Ele vai dizer o seguinte: assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros, porque muitos serão chamados e poucos os escolhidos. E aí ele vai falar também que essa passagem, deixa eu ler aqui o parágrafo para vocês entenderem melhor. Eu sugeri que você não prosseguisse com esse vídeo sem fazer isso que eu estou fazendo aqui, pegar a Bíblia e ler toda essa parábola, dar uma pausazinha, ler toda essa parábola, Mateus 20, do verso 1 até o 16, e aí retorna para continuar com essa minha fala aqui, a partir da leitura dessa apostila. Aí ele diz o seguinte: podemos ilustrar esse fato a partir da passagem de Mateus 20, de 1 a 16. A parábola dos trabalhadores da vinha ensinada por Jesus. Nosso interesse é responder à seguinte questão: o que significa no seu contexto em Mateus? Se a princípio pensarmos horizontalmente, notaremos que Mateus tem em todos os pontos da parábola longas seções de material bem semelhante a Marcos, né? Mateus 19, de 1 a 30, 20, de 17 a 34, e paralelo com Marcos 10, do 1 a 52. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que há várias perícopes, melhor dizendo, em que os dois evangelistas organizaram na mesma ordem. Você vai aqui notar, por exemplo, que Mateus, ele está falando aqui, no capítulo 10, a questão do divórcio, começa com a questão do divórcio, Jesus abençoa as crianças, o jovem mancebo, e depois essa parábola aqui dos trabalhadores da vinha, né? E eu estava em Marcos, mas é isso também, em Mateus é a mesma coisa, né? Tá aqui, ó. Acerca do divórcio, Jesus abençoa as crianças, e o mancebo de qualidade, e depois a parábola da vinha. Então, eles organizaram essas perícolas dentro do mesmo contexto, mas haverá aqui uma coisa um pouco diferente que o autor quer chamar a atenção do que pode mudar no sentido. Ele vai dizer o seguinte: Marcos 10, 31 registra o dito: muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, que Mateus conservou intacto em 19, 30. Ele está querendo dizer o seguinte, que Mateus, em 19, 30, ele vai usar a ordem assim, porque muitos serão os primeiros, muitos serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. O que ele muda no 20, 16, assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros. Ele só inverte a ordem. Lá na frente ele vai explicar, isso aqui por hora não é tão importante, mas lá na frente ele vai explicar outra questão. Mas é exatamente isso, diz o texto aqui da apostila, exatamente nesse ponto que Mateus encaixou a parábola, que determinou a repetição do dito de 20 e 16, mas agora em ordem inversa. Dessa forma, o Evangelho de Mateus, o contexto imediato para a parábola é o dito acerca da inversão de ordem entre o primeiro e o último. Quando observar a parábola propriamente dita, do capítulo 20, de 1 ao 15, você notará que termina com a justificativa da própria generosidade feita pelo proprietário, né? Ou seja, o trabalhador que chegou por último, o proprietário dá o mesmo valor de quem chegou primeiro. O pagamento no reino, disse Jesus, não é predicado daquilo que é equitativo, mas sim da graça de Deus. Em seu contexto original, essa parábola provavelmente
serviria para justificar a aceitação de pecadores por parte de Jesus, à luz da contestação dos fariseus contra eles. Eles pensavam que, por suportarem a fadiga e o calor do dia, eram dignos de mais pagamento, né? Veja só, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: não a gente lembra que na última aula a gente viu que é interessante a gente procurar o público o público ouvinte, né? A gente citou, por exemplo, que a chave para interpretar Lucas 15 é procurar a audiência que estava ouvindo. Então ele está dizendo aqui o seguinte: pensar horizontalmente e verticalmente ao mesmo tempo. Ele está dizendo aqui que muito provavelmente, já que isso é a palavra de Deus, com certeza essa ideia de que muitos primeiros serão os derradeiros serão os primeiros, na verdade aqui muito provavelmente, já como foram coletâneas de dito de Jesus, Jesus talvez tenha dito isso para uma audiência em que estivesse contrastando essa ideia de os fariseus serem aqueles que talvez quisessem entrar no reino de Deus e, ao mesmo tempo, eles se achavam merecedores por terem chegado primeiro, enquanto os gentios, provavelmente, por ter chegado depois, deveriam ser dignos de menor graça, melhor dizendo. Lá no final desse parágrafo, ele vai dizer o seguinte: uma vez que esse é o contexto original mais provável, como a parábola funciona agora no Evangelho de Mateus? A lição da parábola, a generosidade graciosa de Deus para com aqueles que nada merecem, certamente permanece a mesma. Contudo, essa lição nada mais tem a preocupar de justificar as ações do próprio Jesus. Vamos dar uma pausazinha, respira aí fundo. O que ele está querendo dizer aqui? Parece até agora, parece estar confuso para você, mas é o seguinte, ó. O que ele está dizendo aqui é basicamente o seguinte: quando você lê essa parábola toda, né, do início ao fim, eu vou ler só os últimos versículos de Mateus 20, verso 11. E recebendo, murmuraram contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalhadores, só na hora... esses derradeiros trabalhadores trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu, retira-te, e eu quero dar a este derradeiro tanto quanto a ti. Ou não é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros, porque muitos são chamados, os poucos são os escolhidos. O que Douglas Stuart e Gordon Freire está querendo chamar a atenção aqui? É que pensar verticalmente e ao mesmo tempo horizontalmente, quando a gente analisa com outros contextos dos evangelistas, embora estejam todos na mesma ordem, o que ele está querendo dizer é o seguinte: que muito provavelmente, já que essas perícopes são uma coletânea de ditos de Jesus, ele está querendo chamar a atenção o seguinte: quando nós lemos a parábola de acordo com o que está em Mateus, não tem nada de errado, mas ali fica aquele ar de que há uma generosidade da graça de Deus, né? Mas ao mesmo tempo ali, aquela generosidade faz parecer para o leitor que Deus é injusto, né? Que essa justiça de Deus, ela sabe, não nos entra bem, porque, poxa, o cara trabalhou mais horas, vai receber a mesma coisa que quem trabalhou 1 hora só. Então, o que ele está querendo dizer? Que muito provavelmente esse dito aqui foi falado, muito provavelmente, para uma audiência em que estava ali fariseus e publicanos, em que Jesus estava se contrapondo a eles, e que muito provavelmente os evangelistas pegaram e adaptaram para esse contexto da graça de Deus, né? O que há em comum aí é um princípio, né, de que a graça de Deus não requer merecimento, né, mas ele fica muito mais interessante se a gente tentar entender, né, que é muito difícil, né, nós não temos certeza, mas é isso que ele está chamando a atenção aqui, que essa é a função do intérprete, né, nos evangelhos, procurar entender a audiência, que isso aqui não foi Jesus falou, mas quem está escrevendo é o autor, né? No caso Marcos ou Lucas ou João
o Mateus, né? Ele está reinterpretando e colocando de acordo com o contexto. Não fere a palavra de Jesus, mas ele já acomoda, né, essa questão em outro sentido. Nesse sentido aqui do evangelista, por exemplo, faz parecer uma questão do dia a dia, de trabalho dia a dia. Agora, se a gente tentar procurar e imaginar, inferir ao texto, que isso aqui pode ter sido dito, né? Inferir ao texto, não, perdão. De tentar imaginar, né, o que estava por trás desse contexto. E muito provavelmente estivesse sendo dito contra os fariseus, então era mais uma questão de salvífico, isso já não precisa, como ele diz aqui, né? Não precisa mais a gente tentar justificar as ações do próprio Jesus. Então, pensar horizontalmente e verticalmente, basicamente, é isso, né? Aí, no próximo ponto, ainda na página 26, ele tem o tema aí, interpretando os evangelhos como um todo. Como notamos, os evangelistas eram autores e não meros compiladores. Entretanto, o fato de que eram autores não implica que eram criadores do material. A verdade é bem oposta a isso. Vários fatores proibiam a maior criatividade, incluindo o próprio fato de que as palavras a serem ditas são palavras de Jesus, aquele que eles tinham deixado tudo para segui-lo. A natureza fixa do material no processo de transmissão. Dessa forma, eram autores no sentido de que, com a ajuda do Espírito Santo, criatividade, fizeram a estrutura e recompuseram o material a fim de suprir as necessidades dos seus leitores. Então, o que ele está querendo dizer é que lá no finalzinho do parágrafo, ele deixa bem resumido. Havia 3 princípios operantes na composição dos evangelhos: seletividade, harmonia e adaptação. Ou seja, eles pegavam os ditos de Jesus, que era a memória afetiva deles, né? Até mesmo Lucas, ele pesquisou, né? Ele é um historiador, pesquisou, e com certeza, principalmente os apóstolos que estavam vivos na sua época, né? Era contemporâneo dele. Então, existe uma seletividade, uma harmonia e, ao mesmo tempo, uma adaptação. Então, essas 3 questões têm que ser analisadas quando nós estamos estudando os evangelhos. Na página 27, ele vai tratar de algo também interessante. Algo importante precisa ser dito aqui. Uma vez que muitos dos imperativos de Jesus aparecem em contexto de exposição à lei do Antigo Testamento, e uma vez que para muitas pessoas eles parecem representar um ideal impossível, uma variedade de truques hermenêuticos tem sido oferecido para evitar esses imperativos como autoridade normativa para a igreja. Ou seja, para interpretar o texto bíblico, além de pensar nessas questões, né, de tentar reconstruir o contexto original dos autores e também de imaginar que esse contexto original foram construídos a partir de uma coletânea de ditos, né, que foram harmonizados e depois adaptados para o interesse, né, do propósito argumentativo dos autores para cada audiência, que é diferente entre um e outro. Ainda tem essa questão que existiam os ensinos de Jesus imperativos, em que eles são falados, né, em contexto de exposição à lei do Antigo Testamento. Tem de vista que nós já falamos que a Bíblia que Jesus usava e que os apóstolos usavam era o Antigo Testamento. Lá no parágrafo seguinte, ele explica melhor isso aqui. A maior parte desses truques hermenêuticos surgiu porque os imperativos se assemelham à lei. E uma lei tão impossível de ser cumprida. De acordo com o Novo Testamento, a vida cristã é baseada na graça de Deus e não na obediência à lei. No entanto, ver os imperativos como lei é compreendê-los erroneamente. Não são lei no sentido de que devemos obedecer a ela a fim de nos tornarmos cristãos ou permanecermos cristãos. Nossa salvação não depende da perfeita obediência a eles. Pelo contrário, são descrições em forma de imperativos daquilo que a vida cristã deve ser por ter Deus nos aceitado anteriormente. Lá no finalzinho ele vai dizer: logo os imperativos de Jesus são uma palavra para nós, mas não são como a lei do Antigo Testamento. Aqui eu vou resumir da minha forma, não as palavras de Douglas Stuart e Gordon Free, eles imaginam, mas eu vou tentar aqui falar o seguinte: olha, existem os imperativos sim, eles são dados no contexto da lei, Jesus interpreta a própria lei, mas só que aqui ele acerta numa coisa: realmente os imperativos ou os mandamentos, eles não são mandamentos que vá infligir, vá garantir ou deixar de garantir a nossa salvação, até porque
A salvação não decorre da obediência à lei. Mas como nós já tivemos aulas, por exemplo, do Antigo Testamento, a lei é tão importante que o próprio Jesus Cristo disse que não veio aboli-la, que esta lei, que agora continua sendo para nós obedecermos, ela é tão importante que o próprio Cristo envia o seu Espírito para habitar em nós, para nós darmos agora frutos dignos do reino dos céus. Então, a lei sim é importante, não é mais administrada no sentido do Antigo Testamento, em que quando nós desobedecíamos, existia um juízo temporal rigoroso. Hoje não, hoje nós estamos em um momento diferente, uma graça especial, não que o Antigo Testamento não existisse graça, a própria lei é um meio de graça, a gente vai falar nisso no próximo gênero literário, que é lei, né? Espero que você entenda. Se não entender, você me pergunta na aula presencial. Lá na frente ele vai dizer, por fim, ninguém ousa pensar que pode interpretar corretamente os evangelhos sem um claro entendimento do conceito de reino de Deus no ministério de Jesus. Em primeiro lugar, você deve saber que o arcabouço teológico básico do Novo Testamento é escatológico, ou seja, o que ele está querendo dizer é o seguinte: todo o Novo Testamento tem esse ar de escatologia nele, né? Seja nos evangelhos, seja nas cartas paulinas, o próprio Apocalipse é um exemplo fantástico disso, né? Lá no final desse parágrafo aí, da página 27, ele vai dizer o seguinte: ou seja, eles pensavam que estavam vivendo na última virada do tempo, quando então Deus interviria na história e terminaria essa era e introduziria a era por vir. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que os contemporâneos de Jesus, né, naquela época eles viviam nisso, né, que eles estavam em momento do fim, no final, né? Eles estavam presenciando o fim de uma era e o início de outra, né? Aí, eu vou explicar isso melhor para você entender. Página 28, né? Naturalmente, ele diz lá no primeiro parágrafo, naturalmente os cristãos mais primitivos compreendiam bem esse modo escatológico de considerar a vida. Para ele, os eventos da vida de Jesus, sua morte e ressurreição e o derramamento do Espírito Santo estavam todos relacionados às expectativas acerca do fim. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu no período de Jesus, no ministério de Jesus e nos primeiros dias dos apóstolos, tinha a ver com o fim. Aí nós temos aí uma figurazinha que representa um gráficozinho aí, que do lado tem esta era, né, que seria o tempo de Satanás, e a era por vir, que seria o domínio de Deus. A era de Satanás, caracterizada por pecado, enfermidade, possessão demoníaca e triunfo dos maus. Os maus triunfavam sobre os bons, né? A era por vir, caracterizada pela presença do Espírito Santo, justiça, saúde e paz. Eu vou ler um texto de Mateus para você entender essa tensão, como é mal compreendida essa questão aqui do reino de Deus. Por exemplo, Mateus 12, verso 28, Jesus diz o seguinte, Mateus 12, versículo 28, ele vai dizer assim, ó: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Preste bem atenção nessa afirmação, mas se eu expulso demônio, né? Basicamente Jesus está dizendo, se eu estou expulsando demônio é porque chegou o reino de Deus. Agora vamos para a leitura desses parágrafos aí, que eu separei só umas partes grifei algumas partes aqui para a gente ler. A vinda do fim também significava um novo início, o início da nova era de Deus, a era messiânica. A nova era era também chamada de reino de Deus, que significava o tempo do domínio de Deus. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que a essa manifestação de Jesus e esses sinais que Jesus estava dizendo, os ouvintes de Jesus, a audiência de Jesus, acreditavam assim que estava no fim. O parágrafo seguinte diz o seguinte, depois você olha essas referências que ele vai dizer aí. Dessa forma, quando João Batista anunciou que a vinda do fim estava muito próxima, batizou o Messias de Deus, a escatologia entrou em efervescência. O Messias estava por perto, aquele que introduziria a nova era do Espírito. Jesus veio, anunciou com seu ministério que o reino vindouro estava próximo. Expulsou demônios, operou milagres, livremente aceitou os rejeitados e os pecadores. Todos esses fatos eram sinais de que o fim se iniciara, né?
Todos observavam Jesus constantemente para ver se realmente ele era aquele, que havia de vir. Ele realmente, se ele realmente introduziria a era messiânica em todo o seu resplendor. Mas, de repente, ele foi crucificado e as luzes se apagaram. Mas não, houve uma continuação gloriosa. No terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos e apareceu a muitos de seus seguidores. Por certo, agora ele restauraria o reino a Israel. Foi a pergunta dos discípulos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 6. No entanto, em vez disso, ele voltou para o Pai, derramou o Espírito propriamente dito. É aqui que aparecem os problemas para a igreja primitiva e para nós. Jesus anunciou que o reino vindouro tinha chegado com a sua própria vinda, a vinda do Espírito em plenitude e poder, com sinais e maravilhas. E a vinda da nova aliança eram sinais de que a nova era chegara. Mas, aparentemente, o fim dessa era não acontecera, melhor dizendo. Como deveremos entender isso? Pergunta, né? Então, note que os sinais, tudo tranquilo, os sinais que eles entendiam que seria o fim, todos ocorreram, mas o fim realmente não aconteceu. Página 29, ele continua. Desde os primórdios, a partir do sermão de Pedro, em Atos 3, os cristãos primitivos chegaram a reconhecer que Jesus não viera para introduzir o fim definitivo, mas o começo do fim, por assim dizer. Dessa forma, chegaram a perceber que, com a morte e ressurreição e com a vinda do Espírito, as bênçãos e os benefícios do futuro já tinham chegado, em certo sentido. Portanto, o fim já chegara. No outro sentido, no entanto, o fim ainda não chegara totalmente. Era, pois, já, mas ainda não. Você já deve ter lendo ou ouvido algum pregador falar, e nós vivemos essa tensão do já, mas ainda não. O reino de Deus já chegou em algum aspecto, mas ainda não completamente. Então, quando você está estudando, né, os evangelhos, né, o reino de Deus está vindo, o reino de Deus está chegando, está próximo o reino de Deus, o reino de Deus não é comida nem bebida, o apóstolo Paulo vai dizer, vai falar, né? Então, o que você tem que entender, né? Deus literalmente reina. Eu costumo explicar assim, isso aqui não é o que está na apostila, mas é a minha concepção teológica. Eu costumo explicar assim, o reino de Deus, Deus reina, nunca deixou de reinar, como nós já vimos até em aulas do Antigo Testamento. Deus sempre reinou, os salmistas sempre entenderam como Deus reina sobre tudo, Deus sempre intervém sobre qualquer reino, sobre qualquer império, derruba, levanta impérios, subjuga outros impérios por meio do império mais mal do que ele, e assim por diante, né? Deus reina, literalmente, ponto. Agora, os homens, eles reinam como imagem semelhante de Deus. Tem a implicação também dessa representação, em ser também essa ideia de governar a terra, né? Dominar a terra, administrar a terra, ser um representante de Deus na terra. A gente vê, por exemplo, em Romanos 13, que toda autoridade é constituída por Deus. Nós podemos concluir com isso que os homens exerce a sua autoridade, os reis, os presidentes da república, né? Hoje eles exercem essas autoridades por concessão. Deus concede nessa estrutura de mundo, Deus faz essas concessões. No Antigo Testamento, Deus sempre reinou, nunca deixou de reinar, inclusive sobre qualquer rei. No entanto, quando nós entendemos o reino de Deus no Novo Testamento, seria essa esperança messiânica que acabaria com os reinos humanos e introduziria de fim o reino, não mais por concessão, não mais por representação humana, mas o próprio Deus reinando sobre o povo, uma teocracia literalmente, não mais por representação de juízes, de reis, mas uma teocracia literalmente. Então, esse esperar escatológico, esse reino de Deus escatológico, que é o teor do Novo Testamento. Quando fala de Antigo Testamento, Deus reinando, é Deus reinando como sempre reinou. Quando fala de reino de Deus no Novo Testamento, é Deus dando fim a esse reino por concessão, né? Sendo um pouco redundante, aquilo que Deus concede ao homem que seja representante sobre povos, que governe sobre povos. E aí é bem interessante, eu acho que deixa eu olhar aqui. Já estou aqui no finalzinho, ele vai citar algumas coisas desse já, mas ainda não. Portanto, os cristãos primitivos aprenderam a ser um povo verdadeiramente escatológico, né? Deixa eu só pular aqui, né? Por exemplo, essa questão de já, mas ainda não.
À mesa do Senhor celebravam a existência escatológica, anunciar a morte do Senhor até que venha. Eles já conheciam o padrão divino, livre e integral, mas ainda não tinham sido aperfeiçoados. Já a vitória sobre a morte, né, nós já é garantido, nós não vamos, que nós vamos reviver eternamente, ou melhor dizendo, ter vida eterna em Cristo, que todos serão vivos eternamente, mas ainda teriam que morrer, né? Já viviam no Espírito, mas ainda viviam no mundo onde Satanás poderia atacar. Já tinham sido justificados e ainda não tinham nenhuma condenação para enfrentar, mas ainda haviam de ter um julgamento futuro, ou seja, essa tensão, né? Nós já vivemos alguns efeitos, né, da vitória de Cristo na cruz, mas ainda não totalmente, né? Por exemplo, nenhuma condenação há mais para o que estão em Cristo Jesus, mas ainda haveremos de prestar conta diante do tribunal de Cristo. Então, essa tensão, o reino de Deus chegou em algum aspecto, mas não na sua plenitude, né? Na página 30, para finalizar essa questão de interpretação dos evangelhos, ele vai dizer: a chave hermenêutica para muita coisa do Novo Testamento, e especialmente para o ministério e ensino de Jesus, encontra nesse tipo de tensão, né? Precisamente porque o reino, o tempo do reinado de Deus foi inaugurado com a própria vinda de Jesus. Somos chamados para a vida no reino, que significa a vida sobre o seu senhorio. Fomos livremente aceitos e perdoados, mas agora nos dedicamos à ética da nova era e à concretização dela em nossas próprias vidas e em nosso próprio mundo nesta era presente. Por consequência, quando oramos venha o teu reino, oramos originalmente em prol da sua consumação. No entanto, uma vez que o reino, o governo de Deus, que ansiamos por ver consumado, já começou, a mesma oração está cheia de implicações para o presente. Eu espero que você tenha compreendido, né? Os evangelhos são muito importantes para a gente entender, poder ler, compreender. Então, use essas ferramentas, né? Entender basicamente que os evangelhos não foram escritos por Jesus, né? Eles são ditos acerca de Jesus, que foram adaptados pelos seus autores, né? De acordo com uma argumentação necessária que ele tinha, que cada autor tinha um público diferente, tinha necessidade de conhecer Jesus de um modo diferente, por um aspecto diferente, por isso os evangelhos sinóticos, por isso mais o evangelho de João, pensar nessas questões, né, todo o teor do reino de Deus, né, tem que entender que o reino de Deus, nesse sentido, seria esse aspecto escatológico, onde Deus acabaria, uma época onde haveria o fim do governo humano mal e tal, e o fim do pecado, e assim por diante, o gozo completo de Deus. Tem que entender esse conceito de reino de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.